Paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, minha irmã. Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês que está muito dentro do que a gente está vivendo nos nossos dias de hoje, né? Se a gente parar para pensar, já faz um ano que a gente voltou a uma fase de restrição do nosso estado e hoje estamos vivendo uma fase vermelha novamente, né? E nessa fase a gente tem estabelecimentos que não podem ser abertos, lojas que por algum motivo têm que cumprir essas restrições e não podem abrir em certos horários. Enfim, nós temos diversas regras que nós temos que seguir, né? O nosso governo estadual, o governo municipal impôs para nós e nós temos que obedecer. Isso nos gera um questionamento que eu quero compartilhar com vocês através dessa palavra. Você já chegou a se perguntar, nós como cristãos, eu e você, como cristãos, nós temos que obedecer a todas essas regras? Chegou para pensar, pensa em quantas regras que estamos vivendo, né? Temos que usar a máscara, por exemplo. Nós temos que ficar reclusos nas nossas casas, temos que manter um distanciamento. Já parou para pensar se nós, como cristãos, temos que seguir tudo isso? Não digo pessoas comuns, tá? A primeira coisa que eu quero que você entenda, nós como cristãos não somos comuns. Nós temos um Deus que rege a nossa vida, Ele tem leis, Ele tem mandamentos e são diferentes, Então, primeira coisa, você é diferente, segue uma linha diferente. Mas nós, como cristãos, devemos obedecer a todas as leis, a todas as autoridades que estão acima de nós? Eu quero compartilhar isso com você. Se você puder, abra a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos. A minha Bíblia, eu estou utilizando a Bíblia, a versão King James, se você quiser acompanhar por aí ou pela internet. Romanos capítulo 13, versículo 1 diz assim: Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Olha só, não sou eu que estou dizendo, eu estou lendo a palavra do Senhor em Romanos capítulo 13 e está dizendo, todos sem exceção, todos nós devemos nos sujeitar às autoridades superiores. Por que nós temos que nos sujeitar a essas autoridades? Porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Veja que não é um mandamento humano, não sou eu que estou dizendo o que estou pedindo. A palavra do Senhor diz que foi o próprio Deus quem criou as autoridades. Foi o próprio Deus que instituiu autoridades sobre nós e que nós devemos respeitá-las, que nós devemos estar sujeitos a essas autoridades. Isso nos mostra um princípio elementar do Senhor, que é o princípio da obediência. Desde o princípio, se você olhar de Gênesis, o Velho Testamento inteiro, a Apocalipse, o principal princípio que a Bíblia vai nos falar é de obediência. O próprio Jesus nos ensinou a sermos obedientes ao Pai. Diversos profetas foram obedientes ao Senhor, porque ouviram a voz dele, cumpriram com a vontade do Senhor, falaram aquilo que o Senhor pediu para eles falarem. Então, o princípio da obediência é o principal princípio do Senhor para as nossas vidas. E veja, foi o Senhor quem criou as autoridades. Não fomos nós, não foi simplesmente um homem que decidiu. Foi o Senhor que inspirou homens a criarem autoridades e elas devem ser cumpridas. Nós devemos estar sujeitos a elas. Agora, olha o versículo 2. Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Olha, novamente, irmãos, não sou eu que estou falando. Olha o que está escrito no versículo 2. Quem se recusa a se submeter à autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. Ou seja, se nós não nos dispormos a nos submetermos às autoridades, nós desobedecemos ao próprio Deus. E o pior, não é nem questão de desobedecer ao Senhor, nós trazemos sobre nós uma condenação. Veja que grave, esse ponto de nós obedecermos ou não. Então eu pergunto novamente, nós, cristãos, nós devemos nos submeter às autoridades? Sim. Por quê? Foi o Senhor quem criou. Foi o Senhor quem instituiu. E se não obedecermos às autoridades, estamos indo contra o que o próprio Deus instituiu e trazendo sobre nós
uma condenação. Foi exatamente aquilo que o Senhor falou, por exemplo, para Caim, né? Quando perguntou assim para Caim, Caim, por que o teu rosto está decaído? Por que o seu semblante está caído? E assim ele falou para Caim, Caim, se você fizer o bem, você vai ser aceito. Ou seja, se você escolher o certo, se você obedecer, você vai ser aceito. Porém, toma cuidado que o mal está à tua porta. Ou seja, se você não obedecer e não fizer o que é certo, o mal pode te acertar, o mal pode entrar na sua vida e isso pode trazer uma condenação. Então vejamos quão claro que é a palavra do Senhor quando ele fala de uma obediência às autoridades. E no versículo 3 ele diz assim, porque os governantes não podem ser motivo de temor para os que praticam o bem, mas para os que fazem o mal. Não queres sentir-se ameaçado pela autoridade? Faze o bem e ela o honrará. Da mesma forma que eu disse que o Senhor falou para Caim, lá no livro também de Deuteronômio, capítulo 30, quando ele disse, olha, eu apresento diante de vocês a bênção e apresento diante de vocês a maldição. Escolha a bênção e vocês terão tais e tais benefícios, mas se escolherem a maldição, terão tais e tais prejuízos. Ou seja, se fizermos o certo, seremos aceitos, seremos abençoados, se decidirmos obedecer. Se decidirmos não obedecer, traremos sobre nós uma condenação. No versículo 4, pois ela serve, a autoridade, serve a Deus para o teu bem. Mas, se fizerdes o mal, teme, pois não é sem razão que traz a espada. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. E no versículo 5, portanto, é imprescindível que sejamos submissos às autoridades. Veja, novamente, portanto, é imprescindível que sejamos submissos às autoridades. Não apenas devido à possibilidade de uma punição, mas também por causa da consciência. Então, às vezes, se nós pensarmos no quesito de obediência, quantas coisas, né, que nós obedecemos às nossas autoridades hoje, mas não porque nós entendemos que é o certo, mas nós obedecemos porque se não obedecermos, seremos punidos. Eu vou dar um exemplo muito clássico, muito claro para você. Nós sabemos que existem leis que falam que nós não podemos roubar, tanto na lei do Senhor, tanto na lei dos homens, né? Não se pode roubar. Agora, nós não roubamos por quê? Porque não queremos, porque entendemos que não é certo, isso não é digno de um ser humano, de um cristão, ou não roubamos porque temos medo de sermos presos. Veja a diferença, né? Ou você não rouba porque você não quer e entende que não é o certo, ou você não rouba porque você pode ser punido. Então é isso que Paulo quis nos dizer, que a obediência ao Senhor, ela não deve estar pautada no medo da punição. Não devemos obedecer ao Senhor, não devemos obedecer às autoridades sobre as nossas vidas por medo de sermos punidos. Temos que obedecer por consciência e entendermos que é o certo. Se existem decretos, se existem leis, nós temos que cumprir. Porque é o certo e não simplesmente cumprir para não sofrermos uma punição, para não termos uma multa ou simplesmente para não sermos, no caso de hoje, contaminados. É uma lei, é um decreto e o Senhor nos pede para obedecermos e honrarmos as autoridades. Nós, como cristãos, temos que ser o principal exemplo de honra às autoridades. O principal exemplo, principalmente no meio onde não temos cristãos. Principalmente quando as autoridades nossas não são cristãs. É nesse momento que nós, como servos de Jesus Cristo, vamos demonstrar a honra, a justiça e a obediência a uma instituição que foi o próprio Deus que criou. Agora, para que a gente possa entender, né, quais são as autoridades hoje que estão nas nossas vidas? Pensa um pouquinho, 5 segundos. Quais são, hoje, nesse exato momento, as autoridades que estão sobre a sua vida? A primeira autoridade que nós temos é a autoridade dos nossos pais. Nós nascemos, fomos criados por alguém, alguém nos deu a luz, né? Tanto os nossos pais biológicos, tanto os nossos pais de criação ou os avós. Alguém um dia foi ou ainda é uma autoridade familiar sobre nós. E quantas vezes, irmão, quantas vezes nós não quebramos a nossa cabeça, não teve problemas, porque não ouvimos os nossos pais, porque não obedecemos. Os nossos pais disseram, não faça, a gente fez. Nossos pais falaram, não compre, a gente comprou. Não vá por esse caminho, e a gente foi. Ou seja, uma desobediência nos traz uma tribulação, nos traz uma condenação. Simplesmente porque não ouvimos e não quisemos obedecer
Há uma autoridade instituída por Deus nas nossas vidas, que são os nossos pais. Uma segunda autoridade, né, que está sobre nós. Você que trabalha, você que está em um emprego, você tem provavelmente um chefe, você tem um superior imediato seu, você tem um líder do seu departamento, e essa pessoa é uma autoridade sobre você. Essa pessoa, ela exerce um poder, exerce um domínio, ela estabelece regras e normas que precisam ser cumpridas. Mas, às vezes, por uma desobediência a nós queremos fazer tudo do nosso jeito, porque achamos que o nosso jeito é o melhor, o nosso jeito é o certo, e o meu chefe está errado, ele não sabe, porque ele não está aqui no dia a dia, sou eu que estou, sou eu que vou fazer. Mas no final está errado. No final a gente tenta do nosso jeito, mas no final dá errado. Por quê? Porque desobedecemos uma autoridade que foi instituída sobre a nossa vida. E pelo que o Senhor disse, se desobedecemos a Deus. Se desobedecemos a Deus, trazemos sobre nós uma condenação. E às vezes nós chegamos até a perder emprego, sermos demitidos, mandados embora, porque desrespeitamos, não obedecemos uma autoridade profissional na nossa vida. Um terceiro ponto de autoridade sobre nós, para aqueles que são frequentadores de uma religião, né, para aqueles que devotam uma crença, você tem um mentor espiritual. Você tem alguém destinado por Deus para te orientar, para te dar uma direção, te dar uma palavra, um conselho, te ouvir, né, te dar as direções na sua vida, te dar conselhos espirituais. São autoridades. Nós que somos cristãos temos, claro, o nosso próprio Deus, temos Jesus Cristo, o Espírito Santo que nos orienta, e o próprio Espírito Santo fala conosco através das autoridades espirituais, os pastores, os bispos, os apóstolos dos nossos ministérios que falam conosco. Através do próprio Deus, nos orientam e nos explicam o que devemos fazer, quem devemos ser. Mas, novamente, por uma desobediência, às vezes por acharmos que já temos muito conhecimento, esse é um grande mal, né? Às vezes nós estudamos muito e achamos que sabemos de tudo e que ninguém pode nos orientar, de que ninguém tem o direito de falar o que devemos fazer ou não com a nossa casa, com a nossa família, com o nosso trabalho, ninguém pode nos orientar, mas são autoridades instituídas por Deus para nos dar direção. São autoridades que o Senhor colocou e inspira todos os dias para nos dar uma palavra de orientação, um conselho, uma ajuda. E nós, às vezes, por arrogância e por desobediência, somos atribulados, somos condenados pelas nossas más atitudes e pela nossa desobediência. E falando em âmbitos agora mais gerais, nós temos as autoridades municipais, referente às cidades que nós vivemos, as autoridades governamentais, referente ao Estado, e as autoridades, ou melhor, a autoridade federal. No nosso caso, o presidente hoje em atuação, o Jair Messias Bolsonaro. Então, o que nós entendemos disso? De que na cidade que nós vivemos existem leis, existem decretos, existem normas que foram emitidas e estão em vigor. E se nós desobedecermos porque achamos que está errado, né? Achamos que não tem nada a ver o que tal pessoa falou ou fez, nós estamos errando perante Deus, porque estamos desobedecendo uma autoridade que o Senhor instituiu. Estamos desobedecendo alguém que o Senhor criou, posicionou para estar lá e para dirigir da melhor forma possível a sua cidade, o seu estado, o seu município, o seu país. Isso não nos diz, né, de nós assim pensarmos, o que ele falou é certo, o que ele falou é errado. Quem somos nós para dizermos que uma decisão ela é certa ou ela é errada? Nós podemos ter a nossa própria opinião e entendermos que talvez existiriam outras formas para serem instituídas, outras maneiras de lidarmos com alguns problemas ou situações, mas nós vivemos debaixo de autoridades. Nós vivemos debaixo de pessoas que foram instituídas por Deus para estarem lá, para nos direcionarem, para nos darem realmente a direção, a forma de agir, a maneira de conduzirmos o nosso dia a dia. Então, irmãos, em resumo, o que Paulo quis dizer para nós? Todas as autoridades foram instituídas por Deus. Elas devem ser respeitadas. Todas, sem exceção. Então, voltando à pergunta que nós fizemos no começo, nós, como cristãos, devemos obedecer às autoridades? Sim, porque as autoridades foram instituídas por Deus. E se não obedecermos às autoridades, nós estamos indo contra aquilo que Deus instituiu e estamos trazendo sobre a nossa vida condenação. Então, irmão,
A partir de hoje, analisa como é que está o seu negócio, como é que está a sua vida familiar, como é que está a sua vida espiritual, como é que está a sua relação com o seu município, né, da sua empresa, do Estado, como que está? Estamos agindo na obediência? Estamos agindo na concordância, mesmo que às vezes a gente ache que não é o certo, nós estamos acatando aquelas informações e decisões? Pare para pensar. O principal princípio de Deus é a obediência. Não fuja da obediência do Senhor. Não fuja desse princípio de bênção, pois o Senhor sempre atrelou a obediência com a bênção. O Senhor sempre uniu essas duas coisas. Se obedecer, será abençoado. Se desobedecer, será amaldiçoado. Não temos outra opção, não temos outro caminho. E nós, como cristãos, temos que ser exemplos de honra, exemplos de justiça, exemplos de bons seguidores e cumpridores da lei. Quer um exemplo do que Jesus Cristo fez para a gente poder finalizar? Um exemplo do que o próprio Jesus Cristo fez em relação a cumprir a lei ou não? Abra a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 15. A minha Bíblia traz um título que diz assim: muito comum, dai a César o que é de César. E assim, versículo 15, se afastaram os fariseus tramando entre si como fariam para enredar a Jesus em suas próprias afirmações. Então mandaram-lhe seus seguidores, juntamente com alguns herodianos que lhe questionaram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus. De acordo com a verdade, sem te deixares induzir por quem quer que seja, pois não te seduzes pela aparência das pessoas. Veja como eles estavam tentando Jesus nos detalhes. Sendo assim, dize-nos, que te parece? É correto pagar impostos a César ou não? Contudo, Jesus percebeu a má intenção deles e replicou-lhes: por que me tentais, hipócritas? Deixai-me ver a moeda com a qual se pagais os tributos. E eles lhe mostraram um denário. Então lhes indagou: de quem é esta figura e esta inscrição? Responderam-lhe: de César. Então lhes afirmou: portanto, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem tal resposta, ficaram perplexos e, afastando-se dele, se retiraram. O próprio Jesus, que veio com toda a autoridade divina, com toda a graça, foi preenchido e habitado pelo Espírito Santo de Deus, se submeteu a uma autoridade, pagando seus impostos como uma pessoa comum que viveu nessa terra. Se o próprio Jesus, com toda essa autoridade, com toda a glória, obedeceu, independente se era certo ou não, independente se era justo ou não, obedeceu. Quem somos nós? Nós, cristãos, servos de Jesus Cristo. Quem somos nós para não obedecermos às autoridades que estão sobre a nossa vida? Guarde essa palavra no seu coração, reflita em todas as atitudes no seu trabalho, com a sua família, em relação ao seu ministério, em relação aos seus pastores, líderes espirituais, seus conselhos que você ouve, em relação à sua situação no seu município, no seu estado e no seu país. Vamos obedecer e trazer sobre nós a bênção, trazer sobre nós a graça do nosso Deus. E eu quero deixar uma pergunta para um próximo tema, para nós darmos continuidade. Hoje perguntamos: os cristãos devem obedecer às autoridades? Agora, para você pensar e discutirmos uma próxima oportunidade. Até que ponto nós, cristãos, devemos obedecer às autoridades? Amém? Que Deus te abençoe.